Grande a chance de Arthur não ficar no Grêmio. O vídeo de hoje do canal do Nicola te conta que o ex-volante da seleção brasileira tem sido especulado em Flamengo, Fluminense, Cruzeiro e Palmeiras. E o preço para venda de Almada no Atlético de Madrid está definido. Grande problema é convencer o argentino a vir jogar no Brasil. Para completar, últimas de mercado, bastidores, finanças, o futuro de Dudu do Galo e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Nicola, o Arthur Melo seria uma boa para o Galo, na sua opinião? E notícias sobre o Atlético. O Arthur é o volante da Juventus da Itália, que estava emprestado ao Grêmio, né? A situação em relação a ele no Grêmio, ela está indefinida. O Grêmio quer muito contar com o Arthur e dá para dizer que o Arthur pretende ficar no Grêmio. O grande impasse diz respeito à Juventus. A Juventus tem mais um ano de contrato com o Arthur e o fato dele não conseguir essa rescisão de contrato, vamos lá, a Juventus estava pedindo uma compensação financeira para o Grêmio disse, ó, não tem compensação nenhuma. Jogador de 29 anos de idade, que já custa um caminhão de dinheiro, por favor, Arthur, tente se rescindir o contrato lá com a Juve, se você rescindir, você interessa. Eu confesso que antes da pergunta do Tinha, eu não havia pesquisado sobre quantos jogos o Arthur já fez no Campeonato Brasileiro. São 10 partidas, tá? Ou seja, o Arthur está habilitado a atuar em outro clube de futebol no Brasil. A relação dele com o Grêmio me faz imaginar que ele vai dar toda a prioridade para fechar com o Tricolor Gaúcho, mas não dá para cravar, certo? E o volante Arthur, que já foi da seleção brasileira e do Barcelona, pode não ficar no Grêmio. O contrato de empréstimo termina agora na metade do ano e nesse momento há muito mais vontade do Arthur em permanecer em Porto Alegre do que do Grêmio em continuar com o atleta. Isso porque o Arthur custa na casa dos 2 milhões de reais por mês. E o entendimento no Tricolor Gaúcho é de que esse custo-benefício não tem valido a pena. O Arthur tem 29 anos de idade e contrato com a Juventus da Itália por mais uma temporada. O que o Grêmio quer? Que o Arthur consiga a rescisão do seu contrato com a Juve e livre no mercado, volte a negociar para permanecer em definitivo lá no Clube Gaúcho. Mas o Arthur tem cerca de 5 milhões de euros de dívidas já vencidas da Juventus e outros 5 milhões de euros para receber nesse último ano de contrato no futebol italiano. Para rescindir com a Juve, ele gostaria de receber esses 10 milhões de euros. E nesse cenário, sem acordo com o Grêmio, existe a possibilidade real de o Arthur trocar o Tricolor Gaúcho por outro time brasileiro a partir do segundo semestre. Até porque no Campeonato Nacional ele fez apenas 10 partidas, ou seja, não estourou o limite de jogos e estaria disponível para outra equipe da Série A. Importante registrar ainda que chegaram a especular no Sul de que o zagueiro Vieri poderia ser envolvido nessa negociação entre Juventus e Arthur. Está completamente descartada essa história e o Grêmio entende que o Vieri é hoje um atleta que pode render até 25 milhões de euros, ou seja, não faz nenhum sentido incluí-lo numa troca pelo Arthur. O Fluminense é o maior interessado no volante de 29 anos de idade hoje. O Flu já abriu conversas com representantes do Arthur. Dá para dizer que Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras monitoram com atenção a essa história. Se houver qualquer avanço, prometo voltar para contar para vocês. Arthur tem 23 jogos em 2026, com um gol e 2 assistências. E Dudu, vai sair do Galo ou não? Se depender só da diretoria do Atlético, esse negócio é certeza. O Galo gostaria muito de tirar o Dudu do elenco até para economizar 1 milhão e 100 mil reais por mês em sua folha salarial. Mas quero contar para vocês que o negócio é dos mais difíceis. Isso porque o Dudu se sente absolutamente adaptado a Belo Horizonte, a família também muito bem por lá, e ele só sairá diante de 2 condições. A primeira delas, o clube que quiser contratá-lo não vai poder tirar nem sequer 1 centavo dos seus vencimentos. Hoje o Dudu ganha no Atlético 1 milhão e 100 mil reais. Vale a lembrança de que o Cruzeiro ainda paga cerca de 1 milhão de reais por mês por conta do seu acordo quando da sua saída da Toca da Raposa. Além de manter absolutamente integral o seu salário, o Dudu só vai para outro clube se conseguir achar um time onde seja protagonista e que brigue por coisas legais no restante da temporada. E é diante desse cenário e da falta de bom futebol do Dudu já há algum tempo que as opções têm sido cada vez mais escassas. Recentemente o Galo foi sondado por 2 clubes da Série A. Dá para dizer que um deles era o Atlético Paranaense. Mas o Furacão só conseguiria avançar com o Dudu se o Atlético topasse bancar parte de seus vencimentos. O Furacão se sente incapaz de assumir 1 milhão e 100 mil reais por mês. Dudu que não entra em campo pelo Galo no Campeonato Brasileiro há 5 partidas, desde 26 de abril, tudo para que o jogador não atingisse os 13 jogos que o impediriam de se mudar para um rival do futebol brasileiro. Dudu caberia no seu time? Só para completar, registrar que na atual temporada são 27 jogos, 4 gols e 2 assistências.
Que Thiago Almada sairá do Atlético de Madrid depois da Copa do Mundo nem dá para dizer que é uma novidade. Quero contar para vocês que o clube espanhol estabeleceu um preço para negociá-lo, 20 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. Isso significa que o time que quiser contratá-lo vai precisar gastar mais de 120 milhões de reais para ficar com apenas metade dos direitos econômicos. Dá para dizer que Palmeiras e Flamengo hoje têm capacidade financeira para fazer um investimento desse tamanho. O grande problema agora é convencer o Almada a voltar para o Brasil. Ele já havia sido alvo, por exemplo, de uma proposta oficial do Palmeiras no início do ano e disse que para o Brasil ele não tinha intenção de voltar. Mais recentemente, o Almada sinalizou ao River Plate que toparia jogar no clube argentino, o que fez, por exemplo, o Flamengo retomar conversas com o Atlético de Madrid. Nesse momento, Atlético e Almada vão esperar pelo desempenho do atleta na seleção argentina durante a Copa do Mundo. Ele costuma ser titular na Argentina, diferente, por exemplo, do que acontece com ele no Atlético de Madrid, sob o comando de Diego Simeone. Temporada atual do Almada de 40 jogos, 4 gols e 2 assistências, foi titular em 18 jogos, reserva em outros 22. Caberia o Thiago Almada no seu clube do coração? O que você pensa de gastar 20 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos? E por mais maluco que possa parecer, sim, hoje o Almada, se não tiver ofertas do velho continente, de clubes grandes da Europa, vai preferir jogar no River Plate do que no Flamengo ou no Palmeiras. O Atlético está observando o mercado dos atacantes. É isso mesmo. É a primeira prioridade estabelecida após a confirmação da contratação do zagueiro Léo Duarte, jogador que deve chegar nas próximas semanas para realizar os exames médicos, enfim, uma situação parcialmente resolvida no sistema defensivo do Galo. Houve muita cobrança, especialmente no ano passado, com relação a como o Atlético lidaria com a falta de opções, inclusive do mercado, para o primeiro volante. E, na época, CSO do Atlético, Paulo Brax chegou a dar algumas entrevistas dizendo que era a prioridade do Atlético. Neste ano chegou o Tomás Pérez, que é um jovem jogador, não conseguiu se firmar como um titular absoluto, mas frequentemente é utilizado principalmente pela característica mais defensiva entre as opções no meio-campo atleticano. E aí, após a saída do Hulk, o elenco ficou ainda mais carente de um fazedor de gols. Pra gente colocar na balança, Bernard e Cassierra têm 5 gols cada. São os artilheiros do Atlético na temporada. Eles estão justamente empatados com o número de gols que fez o Hulk, também com 5 tentos em um número menor de partidas. O Eduardo Domingues e sua comissão técnica entendem nesse momento a necessidade de ter não só uma sombra para o Cassierra, mas uma alternativa para quando precisar preservar jogadores. Uma vez que quem tem sido utilizado nessa função é o Reinier, de origem um meio-campista e não um centroavante de fato, apesar também de ter marcado alguns gols em 2026. Cauã Soares, jogador das categorias de base, que também vem sendo utilizado no decorrer de algumas das últimas partidas, seria a outra opção mais próxima dessa característica de centroavante que tem o Cassierra. Diante das dificuldades do mercado, especialmente o brasileiro, a tendência é mesmo de olhar para o futebol internacional para quem sabe encontrar um outro Cassierra ou alguém com um perfil parecido, valendo lembrar que o colombiano chegou nesta temporada, demorou um pouquinho, para se firmar, mas hoje é considerado um titular do time atleticano, pós-Copa, com foco no ataque a partir de agora, amigos.